Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia dos nossos estudos e expectativas do mercado financeiro. Recém a primeira semana acabou de setembro, a gente vai começar mais uma semana incrível na vida de todo mundo. Vamos começar dando uma olhada no mercado, gente? Não esqueçam, nunca esqueçam. Um problema só é um problema quando a gente faz dele um problema. Então, sempre busquem soluções, assim como no mercado financeiro, né? Vamos apagar um pouco as linhas aqui, ó. Vamos apagar as projeções do dólar. Vamos começar pelo dólar, para a gente não perder muito tempo. 5 minutos. Opa, falhou um pouquinho, foi pro lado um pouquinho. Payroll na sexta-feira. Olha as nossas marcações, olha as marcações fixas que a gente tem aqui. Quem não tem ainda, gente, salva elas aí na tela de vocês, ó. Ali, ó, 5.614 e o 5.564. Coloca uma Fibonacci aqui no meio dela, ó. Proporção de Fibonacci. Tira o magnético ali, ó. Coloca a Fibonacci aqui no meio dessa região. Vocês vão encontrar os principais suportes e resistências do dia. Aumenta. Ela é fixa, gente. O resto da vida que vocês forem operar, vai ficar ali dentro essas marcações aqui. Então, se o mercado vai para baixo, só pego essa Fibonacci, exatamente o tamanho dela, e coloco ela lá para baixo, e coloco mais uma linha lá embaixo. E assim, vou colocando quantas linhas forem necessárias, seja para cima ou seja lá para baixo. A gente vai ter essas regiões importantes. E aqui, nessa região menor, eu falo isso quase todos os vídeos, né? Então, coloquem aí, gente. Nessa regiãozinha menor, entre o 0 e o 38, ou o 61,8 e o 100%, coloque mais uma Fibonacci, que é a Fibo sobre Fibo nessas regiões aqui. Gente, isso simplifica demais a análise gráfica, para vocês não perderem mais tempo. Não é que vai perder tempo, é importante, claro, a gente fazer análise do macro para o micro, mas olha lá, quando eu pego essa Fibonacci, a pequenininha que estava lá, ó, coloco ela aqui, nesta região, a pequenininha, ó, mostra também os suportes e resistências do dia. Os principais também, suportes e resistências do dia que a gente tem nessas regiões. E aqui a Fibo maior vai ficar nessa região aqui, ó. Observando só isso, se fosse só isso, sem a projeção fantástica que a gente faz todos os dias, a gente já poderia ter uma expectativa do que poderia acontecer. O mercado nessa região tocou uma vez, bateu segunda vez, terceira vez, a quarta vez, mas vocês estão batendo na porta, ninguém atende, vai embora. Então, dessa vez, a expectativa para o dólar na segunda-feira é retornar um pouquinho nessas regiões. Não significa que a tendência maior dele, a tendência macro, não seja ir lá para cima, mas a partir desse ponto, ele deve retornar. Vamos fazer as projeções agora. Como teve payroll, teve uma movimentação muito maior no mercado, a projeção a gente operou um pouco antes do payroll, no horário do payroll. E quando ele passou dos alvos, vamos projetar aqui pelos 2 minutos para a gente ver como foi o início do dia. Ia projetar direto, mas vamos fazer os 2 minutos primeiro. Era aí, pegar aqui. Aqui, gente. Primeiro ponto, os 2 minutos do dia, que é o que a gente faz todos os dias, né? Seleciono o magnético, projeção somente do primeiro candle do dia, para cima e para baixo. Isso foi o nosso primeiro acompanhamento do mercado antes do payroll. Falhou um pouquinho ali, vamos projetar direitinho. Ali. Estão os dois alinhados aqui. Você pode ver que no primeiro momento ele falhou, buscou alvos mais longos aqui nesse ponto. Ó. Isso que eu estou projetando aqui pelo tempo de 2 minutos. Passou dessa região aqui. E aí a gente tirou a projeção dos 2 minutos para localizar. Como a gente operou só até um pouco da queda, não pegou todo o andamento da queda, a gente percebeu que ele foi gerado aqui, ó, esse impulso para baixo, pelo 15 minutos. Ó. Foi lá embaixo, buscou o 161, onde queria localizar um fundo do dia, e foi com a projeção pelo 15 minutos. Vou voltar aqui para os 5 minutos agora. E olha lá em cima, quando a gente fez aquela projeção, lá para cima, deixa eu aumentar ela aqui. Vou tirar a Fibonacci agora aqui da região, da tela, a Fibonacci fixa, para a gente acompanhar agora aqui os alvos do dia que foram projetados. Ó. O 2 e o 5, na verdade, tiveram o mesmo tamanho, 2 minutos e o 5. A diferença foi para baixo, que ele chegou no 161 do 15 minutos e aí retornou. Agora olha lá para cima, os alvos de 161. 161,8, o número mágico da Fibonacci, e ele retorna. Vocês percebem que, vou tirar o amarelo aqui também, ó, a mesma região ali, ó, da Fibonacci, da projeção, serviu perfeitamente também como suportes e resistências do dia. Então, com a projeção, a gente sabia onde era o topo e onde era o fundo do dia. Com isso, com a projeção e com as marcações fixas que a gente tem, a expectativa do dólar para amanhã é de um pequeno retorno. Vai precisar retornar porque chegou lá no 161 e não começou o retorno dele.
Assim como ele fez aqui embaixo, no 161 do 15 minutos, que ele tocou lá e voltou. O quanto vai retornar, até onde ele pode ir, isso a gente vai saber amanhã, com o mercado aberto já, né? A gente não gosta de traçar alvos antes, porque como isso aqui tem uma assertividade tão grande, é muito melhor que a gente faça no dia. Entendendo essas regiões, essa Fibonacci que a gente coloca no meio aqui, que se ele passar dos 50%, ele claramente, muito fácil de buscar o 564 aqui. Nós vamos aguardar, porque a expectativa é de alta também amanhã, mas então ele vai realizar um pequeno retorno logo na abertura para finalizar esses alvos aqui. Dá uma olhada aqui no índice, a mesma projeção do índice para cima, o mesmo ativo vigente que vocês têm aí, é o mesmo que eu tenho aqui, o Bovespa Mini aqui, o Infut. Projeção, gente, somente do primeiro candle dos 5 minutos, somente com essa projeção. Vocês estão vendo que não é uma questão de manipulação do mercado, simplesmente é o alvo. O mercado subiu lá e não era uma questão que é um alvo errado, é um alvo, o primeiro momento assim do payroll é um movimento que vai para o lado errado. Não quer dizer isso. Olha lá, ele chegou no 161, isso foi uma manipulação ou foi um alvo? Aonde a gente tem um alvo, entrei na operação, imagina se eu entrasse aqui embaixo, aonde seria minha saída? Aqui no 161. Chega no 161,8, o mercado deve retornar. E ele retornou mais uma vez naquele ponto ali. Mas então, por que ele foi lá para baixo? Continuou e teve uma queda de mais de 2.000 pontos aqui. Mais de 2.000 pontos lá para baixo. Em roxo aqui, gente, ó. Vou apagar aqui, vamos fazer de novo. Vocês têm que ter ideia que se ele não finaliza o alvo do dia, se ele tem um gap muito grande, assim como foi no dia 2, no dia 2 a gente tinha a projeção, ele buscou os alvos sem a projeção, o alongamento do gap. Eu vou mostrar aqui essa parte de alongamento do gap. Ó. Vocês vão projetar o primeiro candle do dia, somente projeção do primeiro candle do dia. Ele chegou lá nessa região do 161, ó, iniciou um retorno no dia 2. Ele passa um pouquinho, tem uma pequena diferença aqui de um para o outro, que é a diferença do índice futuro para o à vista. Tendo essa projeção, agora eu alongo o gap. Tem o vídeo, não esqueçam de assistir o nosso vídeo, que a gente tem aqui no YouTube, falando somente sobre essa projeção aqui. Dia 2 de setembro, a gente tem o alvo lá embaixo. Ó. Vou mudar de cor aqui. Vou botar o roxo de novo. Que ele não havia finalizado ainda o alvo de 161,8. Com isso, a expectativa é que o índice possa abrir lá para baixo. Ele tem esse alvo aqui de 161 ainda para finalizar este alvo do dia 2 de setembro. A gente ainda está aguardando essa finalização, né? Está sendo um dos mais longos até agora, desde que eu faço já essa projeção há mais de 4 anos já. Todos os dias, só projetando esse primeiro candle do dia. Então o índice pode chegar nessa região ou acabar abrindo com gap já aqui e cuidar nessas regiões, esse retorno dele aqui. Se ele chegar nessa região, abrir já para retornar, isso vai fazer com que o dólar toque ali também e retorne a partir dessas regiões aqui. Isso. E o restante dos alvos do dia a gente vai ver juntos amanhã ao vivo. Então não esqueçam de estar com a gente amanhã ao vivo. Assim como aconteceu no Bitcoin, olha só. O alvo do dia anterior era muito grande. Vou apagar esse aqui de cima. Isso aqui é uma marcação só. Vou apagar essa primeira marcação. Pera, meu filho. Vamos lá. Segura. Vamos fazer a projeção dos 5 minutos dele? Ele passou porque teve o payroll, também movimentou bastante ele, né? Vamos lá, o primeiro candle dos 5 minutos, indiferente do que venha a ter, ele vai chegar nessa região do 161 e a expectativa dele é que ele retorne. Projeção para cima ele rompeu, né? Foi até maior. Vamos projetar para cima juntos? Olha lá, passou bonito para cima lá. Mas ele tinha um alvo, gente, também, que não havia finalizado, que era o do dia anterior. Vamos pegar aqui o do dia anterior que teve uma abertura só no primeiro candle do dia. Deixa eu tirar essas marcações aqui. 11.000 pontos na primeira barrinha do dia, primeiro candle, a primeira vela, e a gente projeta ela para baixo. Somente a projeção. Então ele pode ir mais para baixo ainda. Eu não estou alongando o gap. Não fiz um alongamento do gap aqui ainda. E olha lá onde o Bitcoin chegou no 161. Iniciou um pequeno retorno. Temos o gap ainda para alongar, então esse alvo desse dia ainda é válido, mas olha, chega no 161, é sempre uma expectativa de retorno nessas regiões. Alvo do dia, alvo para amanhã, a gente vai fazer juntos amanhã também na abertura do mercado. A expectativa é que ele vai buscar o gap, então a gente vai alongar este gap do dia só pelos 5 minutos, só façam isso pelos 5 minutos.
Como eu falei antes, quer entender mais sobre a projeção de Fibonacci? Aqui os alvos para o Bitcoin para amanhã, que ele pode abrir com gap e retornar. Então ele chegando nesse alvo de 161, pode acabar iniciando antes, mas a expectativa é que ele chegue nessa região e faça esse retorno, como faz todos os dias. Não deixa de assistir, a gente deixou salvo por alguns dias ainda essas projeções, ensinando como fazer essa projeção aqui. Olha o SP500, pouca gente está falando do S&P, né? SP500 está aqui também, gente, olha só. Mesmo que o primeiro candle do dia, vamos aproximar bastante, no mercado que ele anda 100 pontos, será que vai influenciar alguma coisa eu projetar só 2 pontinhos? Só 2 pontos do dia? Primeiro candle do dia, quando a gente projeta, já nessa região aqui, ó, chegou lá no 161, só do primeiro candle, sem alongar gap nada, e ele já retornou. Vamos, já que ele foi lá para cima, claro que teve o payroll, né? Logo em seguida, que influenciou bastante aqui. Mas agora é essa forma que a gente vai fazer. Ó. Faz a projeção do primeiro candle do dia e alonga o gap lá em cima. Vamos aumentar o tamanho dele aqui. Onde ele chega lá, ó, no 161,8 e retorna. Da mesma forma, vai funcionar no S&P, vai funcionar em qualquer outro gráfico que vocês fizerem. Cada um deles, assistam um vídeo lá de domingo, que está falando no nosso canal aqui sobre a projeção de Fibonacci. Cada um deles tem o seu momento importante, seu tempo referente importante. E aí, gente, o mercado caiu mais de 100, quase 100 pontos, né? Lá do 161, ó, nesse retorno, vou pegar do ladinho aqui. Não pegou bem, vamos fazer para cima que fica mais fácil. 119, 120 pontos desse retorno aqui. E aí que eu falo para vocês, o SP500, o tempo de 60 minutos é o mais importante para ele. A gente vai projetar somente o primeiro candle do dia pelos 60 minutos para baixo. Vou fazer a projeção para baixo do primeiro candle de 60 minutos. Espera aí que falhou aqui, para aumentar o tamanho. E vamos mudar uma cor aqui para ficar forte, visível. Vou tirar essa daqui para o lado. Volta aqui, meu filho. Vou apagar botar para o lado essas projeções aqui, as marcações fixas. E olha lá o que ele foi buscar. O SP500, gente, vai trabalhar muito assim. Os primeiros momentos do dia vai trabalhar relacionado aos 5 minutos. A primeira projeção sem gap, a projeção alongada com gap. Mas assim como o Bitcoin, depois é o tempo de 60 minutos que vai ser a maior referência dele para o mercado. Então, chegando nessa região, expectativa do SP500 para amanhã é também de um retorno. Isso vai acontecer todos os dias. Todos os dias essa projeção. Então não deixe de acompanhar a gente. Assistam o vídeo. Quem ainda não viu, assistam lá os nossos vídeos falando sobre essas projeções, que simplifica demais a análise gráfica. Quero mostrar para vocês também aqui no Petra 4, ó, gráfico do Petrobras, essa análise fantástica que a gente já havia feito. Onda 1, onda 2, onda 3, 4 e 5 de Elliott. E depois disso ele entra em outras ondas de A, B e C. Análise gráfica com Elliott e Fibonacci, gente, é fantástica. E funciona aqui também? Claro que funciona. As mesmas projeções do dia que a gente pode realizar também na Petrobras aqui, seja no 15 minutos, 5 minutos, o tempo gráfico que fique melhor para vocês operarem. E não deixem de acompanhar a gente ao vivo amanhã. Hoje foi só uma rapidinha análise rápida aqui para mostrar para vocês, para a gente não perder tempo, aproveitar ainda o restinho do domingo e começar a semana da melhor forma. Então não esqueçam de estar com a gente ao vivo amanhã. Grande abraço, gente. Até mais.